Duas Xícaras e um Assunto está no ar e você pode participar pelo e-mail canal20@viamoc.com.br ou pelo telefone 3214-4588. Palavras. As palavras são reflexos dos sentimentos e dos pensamentos que trazemos. E tem poder as palavras, não tem, Antônio? Pois é, e esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Qual o poder que tem as nossas palavras? Como a gente usa as palavras ao nosso favor e também para fazer o bem às outras pessoas. As palavras têm poder na sua concepção? Você acredita que as palavras têm poder? Você fala coisas que acredita que vai acontecer? Vamos lá? Vamos. Então, poder das palavras. Muitas vezes as pessoas acham, imaginam ou muitas vezes nem se preocupam com a fala, as palavras proferidas. E nesse sentido, quando a gente percebe que uma pessoa está falando algo bom, normalmente emite uma energia boa, vamos dizer dessa forma. O impacto da mensagem é boa. Então, o que mais reflete no comportamento das pessoas? Primeiro, tonalidade de voz e a forma que a pessoa diz. Então, tonalidade de voz e a forma, ele tem um impacto direto. Vou contar rapidamente um caso. Imagine que um pai recebeu uma carta de um filho. Então, recebeu uma carta do filho, pegou a carta e falou assim, ó, que mulher, ó que filho desaforado. Ó, quando ele não gosta muito, a culpa é da mulher, né? O filho é só da mulher. Então, ó que mulher, olha que filho mais desaforado. Ó como que ele escreveu essa carta. Pai, manda dinheiro, é um absurdo. Só porque ele está lá na faculdade, ele escreve uma carta dessa, pai, manda dinheiro. E aí a mãe, com toda delicadeza e amor, pega a carta e fala assim, não, marido, não está escrito isso daqui não. Está escrito assim, pai, manda dinheiro. Olha como... Muitas vezes, a mensagem proferida pela pessoa, ela pode ser interpretada da forma que está no pensamento da pessoa que recebe. Então, se a pessoa também está recebendo de uma forma boa, aquelas palavras se tornam boas. Depende do estado de espírito da pessoa, então. Depende também. Depende da forma que ela enxerga, inclusive, a outra pessoa. Às vezes uma correção pode até ser correta naquele momento, mas o tom de voz que a pessoa usou... Sem dúvida. O tom de voz, a palavra pode ser boa, mas se parecer cínica, se a tonalidade, se a forma de expressar aquela palavra seja de um tom irônico, cínico, aquela mesma palavra, aquela frase que teoricamente seria boa se ela tivesse escrita, só o gestual, a forma de expressar, já traria um efeito muito negativo. E atualmente são muitas pessoas feridas pela forma como recebem as palavras, não é isso? Sim. Nós precisamos levar em consideração os dois pontos de vista. Primeiro, de quem emite a palavra. Depois, de quem a recebe. De quem emite a palavra, realmente a gente precisa ter um cuidado muito grande. Qual é a palavra que toca, que fere ou que eleva a estima, a autoestima daquela pessoa? Tem pessoas, e aí nos relacionamentos acontece muito, o marido ou a esposa sabe a palavra que machuca o companheiro ou a companheira. Que fere. E ele vai deixar para usar aquela palavra ou aquela frase nos momentos de conflito. Quando ele usa aquela palavra, e aí uma dica para os nossos telespectadores, começar a identificar quais são as palavras que eu uso, que muitas vezes eu uso na maldade, no sentido de, olha, esse momento eu vou ferir, quer ver? Eu vou lembrar daquele momento que aconteceu na vida dele. Jogar na cara. Né? E aí a pessoa joga na cara, justamente para fazer com que a outra pessoa sofra. Infelizmente, nós seres humanos usamos estratégias, e dentro dessas estratégias de sobrevivência, tem a do ataque. E o ataque a gente usa muito as palavras para isso. E quem está em casa, que nos acompanha e que gostaria de mudar esse comportamento, qual seria a primeira dica de hoje?
A primeira dica em relação ao poder das palavras é, primeiro, pense antes de dizer as palavras. Mas uma pessoa que é intempestiva, Antônio, que chega lá e chega história, no aflorar da raiva, da ira, solta de uma vez, e aí? Primeiro, a pessoa tem que aceitar que aquele comportamento dela não é bom. Já errei, já falei, já coloquei para fora toda a minha raiva. Sim. Da próxima vez, ele pode pensar, poxa, como eu faria diferente? Ou como eu vou fazer de uma próxima oportunidade? Em alguns processos de coaching ou de programação neurolinguística, principalmente quando a gente ajuda num atendimento, quando a gente ajuda uma pessoa a lidar com pessoas, com negociações conflituosas, pode ser entre marido e mulher, com filhos, sócios, funcionários, a pessoa vira e fala assim, não, mas aquele dia eu fiz isso, isso e isso. No processo nosso, a gente faz a pessoa se enxergar fazendo novamente, mas de uma forma adequada. É possível nós aprendermos a manter o autocontrole. Mas como que a gente aprende? Lembrando do fato, aceitando que nós erramos ao falar ou fazer daquela forma e depois visualmente, na imaginação mesmo, se enxergar fazendo diferente. Porque há uma tendência do nosso cérebro a lembrar daquilo porque você já treinou. Rapidamente, um outro caso, uma pessoa que eu atendi uma vez, ela precisava resolver um problema com um sócio. E nós tivemos que treinar as frases, as palavras, para ele dizer para o sócio. Porque a vontade dele era voar no pescoço do sujeito. Enforcar o sujeito. Porque ele não acreditava, ele não concordava com algumas coisas que aconteciam dentro da empresa. E ele tem a raiva dentro dele como um aspecto da personalidade dele. Faz parte da personalidade. No cenário político, nós vimos muito isso, né? Assim, num debate, por exemplo, um candidato está ali confrontando com o outro. A vontade, às vezes, é de voar em cima, mas a diplomacia, manter a diplomacia, essa é a dica? Manter a diplomacia, mas pode ser treinada antes essa diplomacia. Pois é. Eu tenho certeza que, por exemplo, num debate político, ou até mesmo num debate, numa negociação conflituosa, se a pessoa treinar antes, e se me falarem isso, e se me perguntarem aquilo, o que eu respondo? Hoje, no meio dos artistas, tem uma pessoa específica para treinar os artistas, jogadores de futebol, a falar qual é o discurso numa pergunta que normalmente é capciosa, uma pergunta que ela é para a pessoa entrar em contradição. Pode ser um coach? Sim, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser uma pessoa que ajude a treinar não só a mente da outra pessoa, mas a treinar os gestos mesmo, treinar as palavras. E aí, quando você treina antecipadamente, a pessoa consegue um resultado melhor. Um outro exemplo foi de uma pessoa que precisava resolver um problema com a esposa. Sim. E ao resolver o problema, antes de resolver o problema da esposa, ele queria jogar na cara tudo que ele tinha vontade de falar. Não, porque errou nisso, errou naquilo, ele queria colocar para fora. E aí eu dei a dica para ele, olha, primeiro, você vai escolher um lugar adequado para conversar com a sua esposa. Segundo, nós vamos pensar aqui e agora quais são as melhores palavras para você dizer para ela, quais são as frases, quais são aquelas que vão dar o resultado positivo. Porque muitas vezes a gente quer colocar o nosso instinto para fora, a nossa raiva para fora. Só que a maioria das vezes, essas pessoas que colocam a raiva para fora se arrependem depois. Pode até não se arrepender porque não, eu tenho razão de sentir raiva e de colocar para fora, mas o resultado dela não é bom. O orgulho impera ali, né? E aí o orgulho pode atrapalhar. Mas quando a pessoa pensa antes nas palavras e treina as palavras antes, principalmente para uma situação conflituosa, uma negociação com filhos, uma conversa com filhos, ele tem um resultado melhor. Ok. Tá gostando do programa? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Dá tempo, troca sua xícara de chá ou de café e venha tomar com a gente.